larápio. Impressionante isso, impressionante. Bom, vamos falar do tiroteio aqui na capital. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas após um ataque a tiros que aconteceu em frente a uma barbearia na Vila Bom Jesus, na zona leste aqui da capital. Eu converso agora ao vivo com o repórter Eduardo Carvalho, que tem mais detalhes. O Edu, inclusive, conforme eu já tinha adiantado, está ao lado da delegada Roberta Bertoldo, uma das autoridades policiais mais competentes, principalmente nesta área de investigação de crimes contra a vida. Conheço a seriedade, conheço o compromisso dela de fazer valer a lei há muitos anos. Boa tarde, Eduardo Carvalho. Boa tarde, doutora Roberta. Muito boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Com certeza, estou aqui com a delegada Roberta Bertoldo, ela que nos atende gentilmente sobre esse caso. Infelizmente, Mota, mais um ataque a tiros aqui em Porto Alegre. Naqueles moldes parecidos com outros casos que nós mostramos ao longo de 2022, dessa vez no bairro Bom Jesus, na zona leste aqui da capital gaúcha. 4 homens armados desceram de um veículo, um HB20 vermelho, esse que aparece nas imagens, e começaram a efetuar os disparos, deixaram 2 mortos e 4 feridos. Os mortos foram identificados, as vítimas fatais, Jaqueline Maciel, de 50 anos, e William de Oliveira, de 22, ele que possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e também por furto. Agora a gente sabe, a investigação aqui da Delegacia de Homicídios é para identificar esses autores, também a motivação do crime, e a delegada vai nos explicar exatamente isso. Obrigado por nos atender, delegada. Uma boa tarde. Eu começo perguntando, o que vocês sabem sobre o objetivo desse ataque, digamos assim? Tinha um alvo específico ou era realmente atirar e atingir o maior número de pessoas? O que vocês sabem nesse momento da investigação? Bom, o Departamento de Homicídios trabalha de modo incessante desde a tarde de ontem no sentido de esclarecer o fato em todas as suas circunstâncias, bem como a autoria. Das circunstâncias que se apresenta este evento, nós podemos dizer que se trata de um atentado promovido por um grupo criminoso à área de grupo criminoso rival, não tendo, segundo nós podemos concluir neste primeiro momento, um alvo específico, já que estes indivíduos chegaram no veículo, desceram e ali efetuaram inúmeros disparos em via pública a fim de atingir qualquer pessoa. Exame pericial que foi feito ainda na tarde de ontem verificou cerca de 45 estojos entre calibres 9mm e 380, podendo, obviamente, ter mais estojos que não foram localizados, dada a passagem de pessoas naquele local. Isso nos demonstra que se trata, sim, de uma força de um grupo criminoso agindo sobre a área de outro. Se nós tivéssemos, ao contrário, um atentado visando uma pessoa específica, os disparos se centrariam num único indivíduo e possivelmente sequer atingiriam pessoas ao entorno, o que não foi o caso. No caso, nós tivemos 6 pessoas atingidas, 2 delas feridas de modo fatal, infelizmente, e outras 4 que se recuperam dos ferimentos que felizmente foram leves. Um indivíduo atingido no pé, uma senhora atingida na perna, um indivíduo atingido na mão e uma moça que foi atingida de raspão, já que foi imediatamente liberada, sequer conseguimos ainda contato com ela ontem. Olha o tamanho, então, desse ataque, Mota. Olha quantas outras pessoas poderiam ter sido atingidas com essa quantidade de disparos e também com a força desse grupo que desceu para realizar o ataque. Foi bem em frente a uma barbearia no bairro Bom Jesus, na zona leste aqui de Porto Alegre. Delegada, esse tipo de ataque, não falando desse caso específico, mas com vários disparos, almejando várias pessoas, isso pode ser tratado como uma tentativa de atingir o grupo rival? Esse é uma das possibilidades tratadas por vocês? Sim, é a principal possibilidade. É claro que a investigação policial, ela se desenvolve agora no sentido de esclarecer todas as suas circunstâncias. E não sabemos aonde chegaremos com a investigação. Podemos ter outro desfecho, podemos ter outras hipóteses que venham a pairar na investigação. No entanto, dada a peculiaridade do fato, muito assemelhado ao outro ocorrido em alguns meses passados, na zona sul de Porto Alegre, se assemelha nessas ações de grupos contra grupos e que não objetivam alguém específico, dado o número de pessoas que estão em via pública e que estão sendo atingidas.
Delegado, a gente sabe que é muito difícil de prevenir esse tipo de ataque, porque são ações muito rápidas, né? Mas quando a gente teve casos parecidos, esse que a senhora citou na Zona Sul, em alguns dos casos tinha uma tentativa de revidar esse tipo de ataque. Ou seja, o grupo criminoso que era atacado tentava atacar de volta. Isso é uma preocupação da polícia nesse momento? Talvez um revide do grupo que foi atacado, do grupo dessa área? Sim, sempre é uma preocupação do Departamento de Homicídios e de todos os departamentos da Polícia Civil, de um modo geral, tanto que uma das hipóteses que veio a ser ventilada no caso e que me foi perguntado por outros órgãos de imprensa é se possuía relação com o fato ocorrido na semana passada, onde se jogou uma cabeça e um coração em plena Vila Cruzeiro. Nós não temos esta confirmação ainda, nesse momento. Se tivermos, de fato, poderia ser um revide. No entanto, é muito cedo para nós tecermos considerações mais contundentes ou mais objetivas acerca destas relações. Mas, sem dúvida, a Polícia Civil está atenta às questões de revide e procura o mais rápido possível o esclarecimento para que nós possamos segregar cautelarmente esses indivíduos que vêm, então, perturbando a tranquilidade dessas pessoas. Mota, tem alguma pergunta para a delegada? Eu tenho sim. Com base nessas imagens que nós estamos exibindo enquanto você entrevista a delegada Roberta Bertoldo, a polícia já conseguiu identificar a placa do veículo, é um veículo clonado, é de origem criminosa, é um veículo que não tem ocorrência, já existe esse levantamento feito pela Polícia Civil? Delegada, o Mota pergunta lá no estúdio a respeito, a gente está mostrando as imagens das câmeras de segurança sobre o veículo. Você já tem alguma coisa na investigação de placa identificada, se ele é um veículo clonado, tem alguma coisa nesse sentido? Bom, este veículo está em processo de identificação, nós estamos analisando as imagens, não só essas, como outras que foram obtidas, no sentido, inclusive, de esclarecer os momentos em que se cometeu esse fato. O que nós supomos é que se trata de um HB20 na cor vermelha, portanto, a cor enfim, inequívoca. O modelo que estamos a confirmar nos parece ser este veículo. Temos alguns indicativos de placas, tanto que durante a tarde a Brigada Militar já fez diligência no sentido de abordar veículos com as mesmas características. Então, a Polícia Civil está imbuída neste momento da identificação do veículo. Perfeito. Importante esse trabalho, né, de identificação também aqui da Polícia Civil. Delegado, só para a gente fechar, os dois grupos envolvidos nesse ataque são os mesmos da situação da cabeça da semana passada, então? Possivelmente sejam, mas ainda precisamos fazer outras investigações no sentido de confirmar a identificação desses grupos. O trabalho segue, portanto? Segue incessante. Obrigado, delegada, por nos atender nessa tarde. Bom, Mota, é o que a delegada mencionou. Tem muitas possibilidades nesse caso, tudo sendo tratado com muito cuidado, com muito detalhe, para chegar nos autores, na motivação desse crime e também, claro, o verdadeiro objetivo desse ataque ali no bairro Bom Jesus. Mota, é contigo. Obrigado, Eduardo Carvalho. Obrigado também à delegada Roberta Bertoldo. Transmita a ela o meu desejo de um Natal aí de muita luz, muita paz, muito amor, não só para ela, como para toda a equipe e também para as respectivas famílias. E um ano novo maravilhoso também. E desejo sucesso à delegada Roberta Bertoldo na condução desta e outras investigações também. Muito obrigado, viu, Edu? Um abraço à doutora Roberta Bertoldo. Gente, sobre essa questão aí desse ataque, né? A Vila Bom Jesus, assim como a Vila Cruzeiro, são celeiros de duas facções famosas. E eu não estou fazendo marketing de bandido, de criminoso, não. Mas a Vila Cruzeiro foi onde nasceu a facção dos V7 e a Bonja foi onde surgiu os bala na cara. Então, assim, pode ser que tenha uma relação, mas a delegada está corretíssima em tratar o caso com todo cuidado, né? É um leque de hipóteses que ela tem, e aí é pelo descarte, não é isso, não é aquilo outro, até chegar na verdadeira motivação, né? Se realmente é um contra-ataque relacionado àquela cabeça que apareceu, a segunda cabeça que apareceu na Vila Cruzeiro recentemente. Então, isso se faz parte ou não dessa guerra, tudo indica que faça parte da famosa guerra do tráfico ou guerra das facções. Mas a Polícia Civil, DHPP, vai trabalhar em cima disso e a gente vai acompanhar para e passo todo esse trabalho, ok? Bom, eu tenho um recado agora, vem comigo aqui, Jorjão, porque eu tenho um recado